Olá, muito bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Hoje nós vamos tratar sobre os cuidados com a intenção do coração. Lição de número 6, que é a lição do dia 7 de agosto de 2022, primeiro domingo. Os cuidados com a intenção do coração. Você tem cuidado bem do seu coração? De que forma você tem cuidado? Então nós vamos abordar alguns pontos importantes aí nessa lição. Primeiro, texto áureo. O texto áureo está em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 está o nosso texto áureo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É Salomão quem está falando sobre o coração. E nós sabemos que o coração também, o próprio Salomão fala que o coração do homem é o quê? Enganoso. Eu anotei da seguinte forma aqui, fiz uma anotação básica aqui. Nosso coração deve ser guardado. Devemos tomar cuidado com nossas intenções, nossos desejos, nossos pensamentos e também nossas emoções. Tá? Tudo de bom ou ruim começa no coração. Assim como a vida depende de ter o coração saudável, nossa vida espiritual depende de seus pensamentos, desejos e emoções. Guardar o coração não significa se isolar, nem se reprimir de tudo que você sente. Se o seu coração não é uma prisão, onde ninguém pode entrar ou sair. Então guarde isso aqui, depois eu vou voltar novamente aqui, tá? Eu anotei alguns pontos importantes aqui, tirei alguns pontos importantes da lição, não vou falar toda, mas uns pontos importantes. No texto áureo, devemos cuidar bem de nosso interior, não permitindo que nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Então, tem que cuidar bem do nosso coração. Cuidar bem do nosso homem interior, do nosso coração. Por quê? Porque ele guarda muita coisa. Ele pode guardar coisa boa, como ele pode também guardar coisa ruim. Nos 3 objetivos da referida lição, estará sendo abordado o seguinte nos 3 tópicos da lição. No primeiro tópico da lição todo, no primeiro tópico, na primeira parte, nós vamos ensinar como Deus nos vê interiormente. No segundo, nós vamos destacar o modelo ideal de um servo de Deus. E o terceiro, nós vamos mostrar como agir diante das pressões inimigas. Lembrando que essa lição ainda ela está dentro do Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Tá? E aqui, Jesus já está no versículo 21, 22, depois vai lá para o 44 e para o 45. Então aqui nesse ponto, nós vamos estudar aqui no domingo, Jesus está falando sobre o nosso homem interior. Ele está falando sobre o nosso coração. A gente guarda muita coisa nele. Então, o coração não é uma gaveta para você guardar um monte de coisa ruim, não. O coração não deve ser uma gaveta onde você entulha papel, onde você entulha roupa, não guarda direitinho, não. Uma gaveta, você tem que dobrar a roupa bonitinha. Né? Uma gaveta de escritório, você tem que colocar o papel bonitinho, empilhado ali, o documento empilhado, não pode simplesmente jogar. Então, não é uma gaveta onde chega e entulha muita coisa, não. Ele não é um quartinho da nossa casa onde a gente entulha muita coisa, mas infelizmente no nosso coração nós temos, infelizmente, o hábito de entulhar muita coisa. E depois, quando vai jogar para fora, o problema todo está aí. E o próprio Jesus, ele fala exatamente aqui no capítulo 5 de Mateus, que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai para fora é que contamina o homem. Porque saiu exatamente o que contaminou ele, o que está saindo para fora. Jesus trata desse assunto exatamente no capítulo 5 de Mateus. Você vai ver lá no versículo 22, 21, 22, ó,
Eu, porém, vos digo, no verso 22, qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do inferno. Então, observe aqui que tem... Nós vamos ver isso aqui lá no tópico, você quer ver? No tópico 1.3, no tópico 1.3, tá? Tá falando exatamente aqui do versículo 22. Ninguém pode chamar seu irmão de maluco, de louco, e nem de raca. Vamos ver isso lá na frente, lá, tá? Então, o tópico 1, o preâmbulo do tópico 1, vai falar exatamente que esse sermão do monte, ele vai trazer uma sequência ou uma série de parágrafos acerca de algumas exigências da lei, que deveriam ser bem observadas e bem guardadas. Jesus aqui ele vai corrigir, nesse tópico aqui no preâmbulo, as artimanhas. Mas as artimanhas de quem? De quem? Ele vai corrigir as artimanhas. Enquanto isso, ele fala de alguns princípios importantes ou espirituais do reino. Tá, agora vamos entrar dentro da lição no tópico 1.1. Combatendo a raiz do mal. Como você vai combater uma coisa que é mal, que vai fazer mal para você? É você não praticando. Por exemplo, vou botar um exemplo aqui. Se eu sei que eu tomar Coca-Cola todo dia me faz mal, por que eu vou tomar? Né? Se eu sei que fazer isso, aquilo demais exagerado vai me fazer mal, então para que eu vou fazer? Simplesmente, então, eu não devo fazer. A interpretação dada por Jesus era nada comum naqueles dias. Para os escribas e fariseus, não cometer suicídio, homicídio, era cumprir de modo integral o sexto mandamento. Tá. Eu notei aqui da seguinte maneira, vamos lá. Guardar o coração é filtrar tudo o que acontece com seu coração, escolhendo as melhores influências e atitude de acordo com a vontade de Deus. Você precisa guardar o seu coração de quê? Aí eu anotei aqui alguns pontos importantes no rascunho. De que você deve guardar o seu coração? Guardar o seu coração de quê? Guardar dos perigos e de lugares diferentes. Guardar de perigos e de lugares diferentes. Eu anotei duas coisas importantes. Primeiro, influência externa. Tá. Influências externas, elas podem influenciar no nosso coração? Sim ou não? Nosso coração, ele pode ser influenciado por algo externo? Isso pode prejudicá-lo? Vamos lá. Vários casos podem atacar seu coração, deixando ele fraco e doente. Tá. O que deixa o seu coração fraco e doente? Eu notei apenas 3 coisas aqui. Mentiras, tentações e crueldade. Será que essas 3 coisas aqui são influências que deixam o nosso coração fraco? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas nós temos armas adequadas ou certas para guardar o nosso coração. Quais são as armas certas e adequadas para a gente preservar o nosso coração dessas influências? Verdade, domínio próprio, amor e perdão. Agora tem a parte B. Pensamentos internos. Pensamentos internos. A maior guerra que nós temos que travar é conosco mesmo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, eu deixei essa referência aqui no esboço. Devemos constantemente avaliar nossos pensamentos e desejos para ver se estamos de acordo com a vontade de Deus. Fazer o quê? Uma avaliação dos nossos pensamentos para ver se nós estamos de acordo com a vontade de Deus. O salmista Davi, em certa ocasião,
em um dos salmos, ele pede a Deus para colocar um guarda na porta da sua boca. E muitas das vezes ele pede a Deus para guardar o seu coração. Ele pede a Deus para guardar o seu coração e pede a Deus para colocar um guarda na porta da sua boca. Porque ele sabia que o coração guarda muitas coisas. Também anotei aqui, por ser crente, nossos pensamentos e pressentimentos devem estar submetidos à vontade de Deus. Nossos atos vêm do coração e é o que determina nossas atitudes e comportamento. Do nosso coração procede o bem e também procede o mal. Tá. Vamos seguir aqui. Vamos para a lição agora. Ainda no tópico 1.1, tá? Jesus, porém, foi além. Para ele, a proibição incluía pensamentos e palavras como cólera, insultos, também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto que cometia o assassinato, quanto aquele que abrigava e alimentava a ira contra o seu irmão. E o que cometia adultério era culpado contra aquele que em seu coração abrigava pensamentos impuros. A questão era a atitude externa, mas principalmente o que desejava o coração. Então, resumindo basicamente isso aqui, nós temos que tomar cuidado com alguns sentimentos avulsos que entram no nosso coração. E eu anotei aqui no tópico, no rascunho, uma coisa muito importante, como você vai fazer para você vencer a ira. Tá? Vamos ver isso aqui dentro da lição já já. E é exatamente o tópico 1.2, que eu estou resumindo aqui a lição, tá? O tópico 1.2 eu falo, o autocontrole vence a ira. O tópico 1.2 vai dizer que o autocontrole faz o quê? O autocontrole, ele vence a ira. Como você vai vencer a ira? Tendo um autocontrole. Como eu devo fazer para me vencer a ira? Tendo um autocontrole. Tudo na vida a gente tem que ter domínio, só depende da gente. Só depende de mim, só depende de você. Para vencer a ira, só depende de mim, só depende de você. Autocontrole. O que é ira? Fúria, violência, raiva, indignação, sentimento intenso e permanente de ódio e rancor. Mas por que Jesus trata desses tipos de assunto lá no Sermão do Monte? Mas será que esse assunto era o momento para tratar lá? Sim. Mas será que as pessoas que estavam ali precisavam ouvir aquela mensagem, esse ensinamento de Jesus sobre a ira, sobre a raiva? Sim. O próprio Jesus ele ensina o seguinte, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus ensina no capítulo 6, quando os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar. E Jesus foi bem taxativo, tá? E ele disse de uma forma bem séria, que não adiantava nada você apresentar a sua oferta ao altar, sendo que você estava zangado com o seu irmão. Não adianta você trazer sua oferta ao altar e você não perdoa o seu irmão. A sua oferta é aceita? Não é aceita. Ele mesmo fala na oração do Pai Nosso. Se você for observar o padrão da oração do Pai Nosso, ele fala muitas coisas importantes na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que ainda está dentro do Sermão do Monte. E é muito importante a gente anotar aqui. Então, o tópico 1.2. Mas eu anotei também aqui alguns sentimentos que vêm de dentro do coração, como cólera, insultos. Esses sentimentos são de dentro. E nós temos que tomar cuidado, né? Por exemplo, insultos são atos cometidos. Onde eles ficam? No coração. Cuidado intenso com o coração. Aí nós temos aqui um exemplo de Caim, que matou seu irmão.
Qual era a intenção dele? A intenção dele veio de onde? Veio de dentro. Já estava no seu interior, uma raiva provocada no seu, uma raiva provocada. O que provocou aquele sentimento de Caim? Uma raiva. Ele estava zangado, com raiva. Por quê? Porque ele foi rejeitado. Uma pessoa rejeitada, você tem que tomar muito cuidado com ele, que ele fica muito zangado. Você não sabe o que ele vai fazer. Hoje nós lidamos num mundo que, infelizmente, tem muitas pessoas zangadas por aí. E qualquer coisinha dele vai descontar o ódio dele, vai desferir o veneno dele em cima de você. Então você tem que tomar cuidado com o ódio, com a raiva, para não deixar esse sentimento entrar no seu coração. A intenção estava guardada no coração. Praticou porque estava guardada no coração. Atitudes externas. Ou seja, são atitudes que nós praticamos fora. Atitudes internas dentro do coração. Devemos tomar cuidado com o que está dentro do nosso coração. O coração deve mantê-lo em constante segredo e observação. O coração é traiçoeiro e enganoso e frágil. Precisamos manter nossa atenção voltada para ele. Jeremias 17, 9, o profeta Jeremias também fala do coração. Devemos guardar o nosso coração do quê? Do ressentimento, tristezas, amargura, avareza, mágoa, ira, ilusão e inveja. Paulo também deixa uma receita, uma dica sobre o coração em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele fala que o coração é cego. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, e Ezequiel 36, 26, fala que o coração é duro. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 9, vai falar que o coração é morto. E lá em Romanos 8, 18, vai falar que o coração é incapaz de submeter-se à vontade de Deus ou à lei de Deus. Provérbios, capítulo 4, verso 20, 21, 22 e 23, também Salomão está falando do coração. Tá? Então eu notei esses pontos importantes aqui dentro da lição. Seguindo aqui o tópico 1.2, o 1.2 ainda continua falando sobre o coração. Aí eu notei aqui agora no tópico 1.2, o autocontrole vence a ira. Como que eu devo vencer a ira? Qual é o segredo para me vencer a ira? Eu tendo um autocontrole, eu tendo um domínio, eu saber controlar a situação e não deixar ela fugir ao extremo. Jesus falou para a gente não colocar, não tampar o sol com a peneira, o ditado popular, né? Mas isso é da Bíblia. Não colocar o sol sobre a nossa ira. Se a gente não tomar cuidado com a ira, a gente pratica muita coisa. O problema todo não é você cometer a ira. Jesus falou bem claro, ó, irai-vos, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Ou seja, vocês podem até ficar zangado, nervoso, brabo, mas vocês têm que ter um autodomínio para que esse sentimento da ira não provoque algo maior. Se você não dominar a ira ou a raiva, pode ter certeza que você vai cometer algo maior. E nós vemos muita gente perdendo o controle, tá? Quando ficam irados, zangados, que eles não conseguem frear, eles não conseguem, o impulso é muito grande, que eles cometem coisas absurdas quando ficam zangados. Existem pessoas no mundo que conseguem normalmente controlar a ira, mas existe um grupo de pessoas que não conseguem dominar a ira. Eles ficam zangados, nervosos e acabam descontando em cima das pessoas o seu ódio. Tá, mas o segredo, presbítero Edivaldo, por que as pessoas então ficam zangadas? E por que as pessoas ficam iradas? Vamos ver aqui o caso de Moisés na Bíblia, por exemplo. Por que Moisés ficou zangado, irado?
e a ordem era para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. O que levou Moisés a ficar irado? A pergunta está, o que levou Moisés a ficar zangado e irado? A Bíblia nos informa, nos diz claramente que o povo estava com sede, reclamando, murmurando. Começou a falar no ouvido de Moisés. Só que Moisés, em vez de deixar, em vez de Moisés ter controle da situação, os seus nervos ficou à flor da pele, como diz o pessoal no mundo aí. Ele perdeu o controle. A Bíblia diz que Moisés ele era o homem mais manso da terra. Mas ele perdeu o controle por causa da pressão do povo. O povo fez uma pressão para cima de Moisés, ao ponto de Moisés ficar zangado, irado e bateu na rocha, sendo que a ordem era falar com a rocha. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas fazem a mesma coisa, eles fazem pressão para cima da gente, pressão psicológica muitas das vezes, nos oprimindo de uma maneira tão forte, para ver se a gente consegue ficar zangado. Às vezes tira a gente até do sério. Eu já tive vários momentos na vida de pessoas me tirar do sério. Mas eu tive muitos momentos que, graças a Deus, eu consegui controlar. Eu consegui controlar o meu velho homem. Porque se eu não controlo o meu velho homem, com certeza eu tinha feito uma tragédia na vida. Mas eu tive o quê? Domínio. Eu fiquei zangado, sim, fiquei irado, sim. Mas eu tive um autocontrole. E não deixei entrar para dentro do meu coração. A certa ocasião, alguém me tirou do sério. Eu fiquei zangado, irado mesmo. Mas graças a Deus que eu me retirei um pouco para frente, pensei. Alguns amigos me deu conselho para mim não fazer nada de mal, nem deixar entrar no coração. Graças a Deus eu tive o controle. Eu consegui controlar isso aqui, ó, autocontrole. É você dominar a situação. Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra dura suscita ira. Olha aí, quando você dá uma palavra dura para alguém, nem todo mundo aceita. Existem pessoas que aceitam, mas existem pessoas que a palavra que você falou dura com ele vai provocar nele um sentimento de raiva, de ira, de ódio, e ele pode descontar em você. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Então, o que nós podemos fazer para vencer a ira? Eu coloquei aqui, ó. Como vencer a ira? Primeira coisa, orar. Anotei aqui, ó. Segunda coisa, resolver os problemas adjacentes que levaram você a ficar irado. Terceiro, assumir a responsabilidade pela ira. Quarto, identificar o ciclo da ira. Ou seja, você vai identificar como começou essa ira, onde começou essa ira e como resolver. Quinto, acalmar os pensamentos que provoquem a ira. Agora eu te pergunto, é fácil controlar os pensamentos que provocam a ira? Nem sempre é fácil. Sexto, sair da situação. Agora, cuidados com a ira. Eu coloquei uma frase muito importante aqui de um grande pensador que diz assim, ó, a irritabilidade é algo vicioso e corrosivo que destrói o afeto e expulsa o amor. De fato, é verdade. Agora, eu deixei várias referências bíblicas. Se você quiser conferir, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, Efésios capítulo 4, versículo 26, tá? Paulo dá um conselho para os pais não provocarem seus filhos a ira. Pai, toma cuidado para você não deixar seu filho zangado. Filho, toma cuidado para você também não deixar o seu pai irado. Hoje, uma boa parte dos homicídios
que estão acontecendo, homicídios e feminicídio, tenho certeza disso que eu estou falando. Homicídios e feminicídios que estão acontecendo hoje no mundo, boa parte deles causa dor e ira. É ódio, é raiva, é inveja, é contenda, é cólera, como diz Gálatas 5:22 em diante. Boa parte dos acontecimentos que estão acontecendo hoje no mundo estão ligados à ira. Alguma coisa que a pessoa fez para você, que deixou você zangado, e em vez de você dominar o sentimento, você vai simplesmente cometer um ato insano. Tá? Tem referências também, Gálatas 5:20. Para o catolicismo, a ira é um dos 7 pecados capitais. Ó, eu anotei aqui, tá? Para o catolicismo, a ira é um dos 7 pecados capitais. Então, esse é o tópico 1.2. O tópico 1.3 vai falar sobre o peso das palavras ofensivas. Paulo, se eu não me engano, em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele vai deixar para nós ali um ensinamento muito profundo, para nós tomarmos cuidado com as palavras torpes. Mas aí te faço uma pergunta. O crente, ele pode xingar palavrão? O crente, no momento da raiva, ele pode xingar palavrão? Muitas das vezes a pessoa xinga um palavrão no momento da raiva. Quando a pessoa está zangado, irado, sai da boca da pessoa palavrão. Normalmente é assim, quando a pessoa está irado, zangado, nervoso, que alguém tirou ele do sério, a tendência dele é falar palavrão. Ele perde o controle. Ele perde o controle. Ó, o peso das palavras ofensivas. Jesus repudia 2 tipos de atitude. O primeiro era chamar o irmão de raca. Não podia. É uma palavra que muda o sentido de acordo com o tom da voz. Aqui a ideia é desprezo. Quando você chama o seu irmão de raca, você está desprezando o seu irmão. Desprezo pode provocar ira. O desprezo pode provocar a ira. Pode deixar a pessoa descontente. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa fica irado, a primeira coisa que muda na pessoa é o semblante. Observe que quando Caim ficou irado contra o seu irmão, tá? Por que não ficou irado contra Deus? O irmão dele não fez nada para ele. Engraçado, né? Caim era para ficar irado contra Deus. Por que Caim fica irado, Caim desconta em cima do seu irmão? O seu irmão não tinha nada com isso. O seu irmão apresentou uma oferta agradável a Deus. Ele era para ficar irado contra Deus, mas ele fica irado contra o seu irmão. E a primeira coisa que mudou em Caim foi o semblante. Quando a pessoa fica zangado, irado, descontente com alguma coisa, a primeira coisa que muda na pessoa é a feição. A pessoa fecha a cara, faz bico, faz careta e muitas das vezes está pisando duro. Eu já vi pessoas que por causa de uma palavra ou por causa de uma rejeição saíram do recinto pisando duro. E quando chegaram lá na rua, guardou mágoa no coração. Guardou ressentimento no coração. De não perdoar mais o irmão e de se vingar contra ele. Quando a pessoa guarda no coração de não perdoar, não é fácil, é razoável. Não deve fazer isso. Mas a pessoa, muitas das vezes, guarda no coração, tá? E depois a pessoa começa a maquinar uma vingança contra a pessoa. Caim sai da presença de Deus, irado. Ele planeja, porque a ira entrou para dentro do seu coração de uma maneira tão grande, que ele planeja a morte do seu irmão. Ele leva o seu irmão para um campo deserto, assassina o seu irmão, comete o primeiro homicídio na Bíblia. Porque ele se sentiu rejeitado, desprezado. Então, tome cuidado com o desprezo que
que o desprezo também, ele pode, muitas das vezes, o desprezo, ele pode, muitas das vezes, provocar uma reação na pessoa, deixando a pessoa zangado, irado. E há muita gente que está matando os outros hoje em dia, até mesmo dentro das igrejas e dentro das famílias, porque foram desprezadas por alguém. Então a gente tem que tomar cuidado. O peso das nossas palavras. Então muitas das vezes nós temos que medir as nossas palavras, como nós vamos falar. É como nós vamos falar com alguém. Existe pessoa que muitas vezes ele já vem falar com você zangado e nervoso. Até na voz, no tom da voz dele, você examina. Então aqui está dizendo aqui, ó, raça, raca, é uma palavra que muda o sentido de acordo com o tom de voz, ou seja, de acordo com o tom de voz com que eu falar com alguém, eu posso provocar na pessoa um descontentamento, que ira também, para mim, eu resumo ela como descontentamento. A pessoa ficou descontente com a forma como você falou com a pessoa, como você se dirigiu à pessoa, e a pessoa pode revidar. É um perigo. A ideia aqui é o desprezo, chamar alguém de raça. Era considerar como um idiota, semiúlo, alguém imprestável e nulo, tá vendo? Você chama alguém de raca, você está chamando a pessoa de imbecil, idiota, semiúlo, imprestável. Então, esse tipo de situação repudiável, nós temos que tomar cuidado, ter o controle para a gente não ofender o nosso irmão com algumas palavras. A Bíblia diz que um irmão ofendido, ele é mais difícil de se conquistar do que uma cidade. E às vezes é mais fácil você conquistar uma cidade do que conquistar uma pessoa ofendida. É muito difícil, leva tempo. Leva tempo você conquistar. E existem pessoas que não perdoam mesmo uma ofensa. Nem todo mundo perdoa ofensa. São poucas as pessoas que perdoam a ofensa. Nós damos uma lição muito importante, inclusive ela está no meu canal, essa lição, doenças psicossomáticas e também enfermidade da alma 1 e 2. E estudamos também, há pouco tempo fizemos um curso aqui na igreja, uma palestra muito importante, ou você perdoa ou você morre. Naquele livro, um livro muito importante, ele vai tratar de alguns assuntos referentes ao coração, que se a gente não perdoar, o que pode acontecer com o coração nosso? O que fica guardado lá dentro dele? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O segundo caso aqui é chamar o irmão de louco. É um termo usado para um retardado moral. Então, quando você chama o irmão de louco, você está dizendo que ele é um retardado, é um débil mental. Vamos trazer para o ditado popular, chamar o irmão de débil mental. E ninguém pode chamar o irmão de débil mental se ele não for. Hoje, no mundo, é processo na certa. É processo na certa. O primeiro caso, ele era levado para o Sinédrio tratar. E o segundo caso? O primeiro caso deve ser entregue ao Sinédrio para julgamento. E o segundo é réu de morte, vai para o inferno. Você chamou o irmão de maluco. Então hoje, a gente tem que medir as nossas palavras. O que significa, resumindo isso aqui, é medir o peso que tem as nossas palavras. Se as pessoas medir as consequências que tem as suas palavras, não teria muita gente no mundo ofendidas hoje. E muitas pessoas também não ofenderiam também. Hoje tem um bocado de gente ofendida no mundo, doentes, tá? Doentes fisicamente, doentes espiritualmente, por causa de uma palavra. O peso que tem a palavra, tem um peso muito grande e nós deveríamos muito bem tomar cuidado com aquilo que a gente fala, que muitas das vezes não volta mais atrás. Palavras não voltam mais atrás. Falou, amigo, está falado. Palavra ofensiva e o cuidado com elas. Então nós temos que tomar cuidado com palavras ofensivas, para a gente não sair por aí ofendendo o nosso irmão. Então Jesus fala em dois casos em que a ira guardada no coração se manifesta com palavras ofensivas. Olha aí. Ira guardada no coração, ela é manifestada com palavras
ofensiva. Quando a pessoa fica zangada, a primeira coisa que a pessoa fala é xingar você. Xinga você de tudo quanto é palavrão ruim, porque ele está descontente, ele está zangado. É normal. Só que nós, como crente, também às vezes falamos isso. Então nós temos que tomar cuidado com a ira, para que através dela a gente não possa também sair ofendendo as pessoas com palavras de baixo escalão. Palavras de baixo escalão. Palavra feia, pesada. Até nas igrejas tem isso. Onde não deveria ter. Até lá tem. Então nós temos que tomar muito cuidado. A ira, o insulto e o xingamento são manifestações exteriores de uma atitude interior do coração. Olha aí. A ira, a inveja, o xingamento, são atitudes que vieram de onde? De um coração zangado. E um coração zangado, ele vai botar para fora tudo isso aqui mesmo. E vai expelir para fora tudo isso. É por isso que Jesus falou que aquilo que contamina o homem é o que entrou. Não é o que sai. Não, é o que entra na boca, é o que sai da boca que contamina o homem. Não é o que entrou, não. Mas é o que sai que contamina. Jesus ensinou isso aí. Tá? Ele quis dizer que o pecado da ira não é apaziguado, é mau. E quando atinge o completo desprezo, começa a ser expresso em palavra. E ainda pior. Jesus nos ensina o quanto é grave destruir a boa reputação do próximo e como Deus vê e pune os que tais fazem. Então nós temos que tomar muito cuidado com a reputação das pessoas, não ofendendo as pessoas. O respeito. Hoje, infelizmente, essa palavra respeito, ela está faltando muito. Que as pessoas não respeitam o direito dos outros. As pessoas não respeitam a opinião dos outros. Nós vivemos num mundo livre, num mundo democrático, onde nós temos opiniões para falar, para pensar. É respeitar o direito do próximo. E muitas vezes as pessoas não fazem isso, não respeitam o direito do próximo, tá? Não está nem aí. Aqui Jesus ensina valores importantes que aquelas pessoas ali desconheciam e até mesmo não sabiam. A ira é um sentimento ruim de indignação contra algo ou alguém que nos aborrece, a sentimos toda vez que lembramos ou vivenciamos um fato desagradável. Olha aí. Eu deixei várias referências em Gálatas 5:20, Salmo 37:8, Mateus 5:22, Provérbios 22:24, Provérbios 15:1, Eclesiastes 7:9, Salmo 4, verso 4, Jonas 4:4. Jonas ficou irado também com essa situação que aconteceu lá. Efésios 4:26-31, Provérbio 14:17, Provérbio 30, verso 33, Provérbio 19, verso 19 e 1 Timóteo 2:8. Precisamos orar sem cessar, tá? Para nós poder aplacar esse sentimento amargo e ruim da ira. Precisamos fazer isso aí. Gênesis 4, versículo 5, eu deixei referência também lá, né? Caim se irou contra. Observa aqui, ó, Gênesis 4, 5. Caim se irou contra. Ó, Números 20, versículo 10 e 11. Moisés se irou contra. 1 Samuel 20, verso 30 e 31. Saul se irou contra. Observe que toda pessoa zangado, nervoso, irado, ele vai se irar contra alguém. Ou seja, vai se levantar contra alguém. Agora, se a pessoa se levantou contra alguém, alguma coisa levou essa pessoa a se irar. Não é possível. Será que alguém vai se irar contra o outro do nada? Será que as pessoas são tão boazinhas assim que a pessoa vai ficar zangada com o outro do nada? Alguma coisa a pessoa fez para provocar ira. É por isso que Paulo fala bem claro na carta aos Efésios. Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira.
Dá lá. Então, se um filho fica zangado, é porque o pai deixou ele zangado. Alguma coisa o pai fez. Não é possível, não tem. É tanta gente santinha no mundo, não. Alguma coisa aconteceu. Daniel capítulo 2, verso 12. Daniel 13, verso 3 a 19. Nabucodonosor se irou contra os sábios da Babilônia e também contra aqueles jovens hebreus. Mateus 2,16. Herodes se irou contra os reis magos. Aí eu coloquei aqui qual é o remédio ou qual é a solução. Orar a Deus para te dar o fruto da mansidão, que é um dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Tá? Normalmente, o sentimento da ira na vida de uma pessoa depende do outro. Depende do ato da recusa do outro. Olha, vou repetir isso aqui, muito importante. Ó. Normalmente, o sentimento da ira na vida de uma pessoa depende do ato de recusa do outro. Guarde isso. Aí precisamos ter autocontrole e domínio da situação. É o resumo que eu coloquei aqui. No tópico 2 da lição, Jesus continua ensinando lá no Sermão do Monte a respeito sobre confrontando as impurezas da alma. Como é que a gente vai confrontar essas coisas? O sermão segue e Jesus destaca a importância de estarmos em paz com Deus e com as pessoas. Não tem coisa boa, gente. Nós estamos em paz com as pessoas. E Hebreus 12, se não me engano 14, diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina o seguinte: irmão, se você trouxer alguma oferta ao altar, aí te lembrares que você tem alguma rixa contra o seu irmão, ou tem algo com o seu irmão, você faz o seguinte: você volta lá, primeiro deixa a sua oferta no pé do altar, volta lá, reconcilia-te depressa com o teu irmão, depois você vem e apresenta a tua oferta. Mas primeiro, tu faz o seguinte, tu vai lá, tenta a reconciliação com o teu irmão, ou seja, tenta a reaproximação com o seu irmão primeiro, mas deixa a sua oferta. Não adianta também eu trazer a minha oferta e oferecer a minha oferta, mas de mal com o meu irmão. Não adianta coisa nenhuma. Tem que ir lá, deixar minha oferta no altar, reconciliar com ele. Tá. Se você for lá reconciliar com o teu irmão, e você ganhou seu irmão, muito bem. Mas se o seu irmão recusar-se a te perdoar, porque você o ofendeu, então faz o seguinte: você volta aqui novamente, pega uma testemunha, volta lá com a testemunha, tenta pela segunda vez a reconciliação, porque a primeira você já tentou. Se ele não ouvir nem você e nem o seu irmão ou a testemunha, considera ele como gentio e publicano. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, tá? É muito importante guardar isso aí. Aí o 2.1 é exatamente o que eu estou falando aqui, ó, a oferta deixada no altar. Jesus mostra como é inútil ofertar a Deus quando estamos em paz completa com os nossos semelhantes. Ele deixa claro que todas as vezes que abrigarmos em nosso coração algo do tipo de ressentimento, nossas ofertas não terão valor algum. Ó. Não adianta eu estar com ressentimento contra o meu irmão e trazer o meu dízimo e colocar lá no altar, entregar meu dízimo na casa do tesouro, achar que o meu dízimo vai eliminar aquela mágoa, aquele ressentimento do meu irmão. Eu tenho que voltar lá atrás e perdoar. Eu já falei praticamente isso aqui. Ó. O ponto central é pedir perdão, ficar livre de qualquer ressentimento e depois voltar e ofertar com paz no coração. Mas só que tem um porém. Quando você tenta o diálogo e o perdão com a pessoa por uma palavra que você falou, a pessoa não te perdoa. Mas pelo menos você foi lá e deu 3 tentativas de perdão. Você foi lá e tentou 3 vezes ou até mais. Aí Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes no dia eu devo perdoar o meu irmão? Pedro, 70 vezes 7. Né? 7 vezes.
mas não te digo somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, eu tenho que perdoar o meu irmão 499 vezes num dia. Você imagine aí 499 vezes 365 dias. O quanto que vai dar isso? Mas pelo menos eu tenho que tentar, para minha oferta não ser recusada por Deus. Tá? É claro que nem sempre seguiremos nos reconciliar com todos ou chegar a um acordo. Mas, como filho de Deus, devemos fazer a nossa parte e sempre tentar, até mesmo quando somos ignorados. Às vezes a pessoa não vai nem te ouvir. Você vai tentar perdoar a pessoa, é o que está dizendo aqui, ó. A pessoa não vai nem te ouvir. Pelo menos você foi lá e tentou. 2.2, cobiça. Cobiça, olha aí, cobiça no coração e adultério. Olha aí. Um homem olhar para a mulher. Também outro ato que Jesus falou assim, cobiça e adultério. Tá. Se eu olhar para uma mulher sem intenção, eu cometi pecado? Não. Eu posso olhar para ela sem nenhuma intenção. Agora, quando eu olho com segundas intenções, aí eu já cometi o pecado. Nós vivemos num mundo hoje que tudo que a gente vai olhar, às vezes nós já temos um pré-julgamento, só porque nós olhamos para frente, alguém já fala, ih, já olhou para alguém. Tem um pré-julgamento. O problema todo é o pré-julgamento que a gente enfrenta de algumas pessoas só porque nós olhamos para frente, nós estamos olhando para aquela mulher lá. Nem sempre é. É lógico. A Bíblia vai falar de Davi, né? Vai falar de Davi, quando Davi olhou para a mulher de Urias. Mas ele olhou com o quê? Com segundas intenções. Ele já cometeu o pecado com ela olhando. Por quê? Porque o coração desejou. É por isso que Salomão falou que o coração ele é enganoso. O próprio Salomão falou que o coração é enganoso. Então, o autocontrole para a gente fugir dessas tentações está nas nossas mãos. Quer fugir das tentações, tem o autocontrole, tem o domínio. Tá? O tópico 2.2. Tá? O 2.3 vai tratar de quê? O 2.3 vai falar de juramentos. Juramentos. Né? Existiam alguns juramentos que a pessoa tinha que fazer naquela antiguidade antes de ir lá pedir perdão. A parte 3 vai falar sobre construindo pontes. O 3.1 vai falar que nós devemos fugir dos ressentimentos. O 3.2, nós temos que amar os nossos inimigos, mas tem que amar a pessoa que me aborreceu? É isso mesmo, presbítero Edivaldo? Eu tenho que amar as pessoas que me fizeram mágoa? É, amigo, tem que amar. Infelizmente. E o 3.3, ele dá a receita. Qual é a receita? Sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. Nós somos propensos a falhas, propensos ao erro. Mas, resumindo tudo aqui, nós temos que procurar todo dia na nossa vida, procurar o caminho da perfeição. Deus falou com Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se nós quisermos ser perfeitos, só em Jesus. Mas nós somos ser humano, eu sou ser humano. Estou propenso a errar, a cometer o erro todo dia. Eu me lembro que uma vez eu tive que pedir perdão em público, me retratar em público com 2 pessoas. Isso já aconteceu comigo. Eu tive que me retratar em público com 2 pessoas. Uma foi há 35 anos atrás e outra foi recentemente. Me retratei em público pedindo perdão àquela pessoa. E graças a Deus aquela pessoa me perdoou e eu perdoei. Hoje nós somos grandes amigos. Não cometemos mais esse tipo de ato. Então muitas vezes nós erramos com a nossa palavra. Até a nossa palavra nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para a gente não provocar na pessoa um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de ressentimento.
e procurar somente em Jesus. É nele que nós vamos encontrar a verdadeira perfeição. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus e te dê a sua graça. Amém? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe o seu like, pois o seu like é muito importante para o nosso trabalho. Amém?